Olá, pessoal! Nós hoje vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem é um dos assuntos bem importantes da matemática e é um assunto que nós utilizamos muito no nosso cotidiano. No nosso dia a dia, a gente tem várias informações e que a gente sabe que são utilizados informações sobre porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem ela representa uma razão cujo denominador é 100, ou seja, n% vai ser n sobre 100. O termo porcento ele é abreviado usando esse símbolozinho aí, que vocês já conhecem, e significa que tem que dividir por 100. E por isso, essa razão ela é também chamada de razão centesimal ou razão percentual ou percentual, tanto faz. Então, a porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Então, imagine que você tem aqui, ó, 2 sobre 100. Se o denominador é 100, isso corresponde a 2%. Se você tiver 15%, é a mesma coisa que você ter 15 por 100. Ou seja, 15 sobre 100. Então, a porcentagem representa uma razão cujo denominador é sempre 100. As representações de uma porcentagem. A gente tem 3 maneiras de representar uma porcentagem. A primeira forma é a forma percentual ou forma porcentual. Veja os exemplos que eu coloquei aí, ó, 5%, 0,1%, 150%. Veja que o símbolozinho de porcento está aí junto do número. Então, essa é a forma percentual ou porcentual. A segunda forma é a forma fracionária. Essa forma fracionária é exatamente aquela que você coloca o denominador 100. Então, 25% é a mesma coisa que 25 por 100, ou seja, 25 sobre 100, que é igual, isso aí foi simplificado por 25 cada um, 25 por 25 dá 1, e 100 por 25 dá 4. Então, eu simplifiquei essa fração e deu 1/4. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25%. A forma decimal, nós temos aí um exemplo, a forma decimal de 25%. Ela é obtida fazendo-se a divisão. 25 dividido por 100 vai dar exatamente 0,25. Lembrando que nossa base de numeração ela é decimal. Então, dividir o número por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Vamos ver como é que a gente calcula porcentagem. Então, a gente tem 2 maneiras de calcular porcentagem. A gente diz assim que tem várias maneiras, mas resumindo, a gente utiliza praticamente essas 2 maneiras para se calcular a porcentagem. A primeira maneira, multiplicar o valor pela porcentagem em sua forma fracionária ou decimal. Temos aqui um exemplo. Quanto é 20% de 270? Então, eu vou multiplicar por sua forma fracionária. Quando você tem 20% de 270, esse 20%, a forma fracionária dele é 20 sobre 100. Esse dia aqui na matemática é vezes 270. Então, nós temos aqui 20 vezes 270, dividido isso tudo por 100. Aqui a gente pode simplificar, então eu posso simplificar esses zeros aqui, ó, e eu vou ter só 2 vezes 27. 2 vezes 27 vai dar exatamente 54. Então, 20% de 270 é 54. Essa foi a forma fracionária. Nossa forma decimal, eu tenho 20%, que é 20
sobre 100. Dividindo isso aqui, simplificando, a gente tem 2 dividido por 10. Dividir um número por 10 é bem simples, nós andamos uma casa. Então, aqui eu tenho 0,2. Ou eu poderia dividir logo aqui, ó, nesse 20 por 100. Dividir por 100, eu ando 2 casas. Então, se eu ando 2 casas, eu vou ter 0,2. Então, vai dar no mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma decimal, 0,2 vezes 270. Multiplicando 0,2 vezes 270, vai dar exatamente 54. Se você não quiser transformar essa forma de porcentagem em decimal, você pode fazer o seguinte, ó, uma maneira bem prática e depois você faz a conversão. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, 20 vezes 270. Vamos organizar isso melhor. 270 vezes 20. Então, multiplica isso aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 2, 0. Deixa a casa aqui das unidades, vamos para as dezenas. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, desculpa, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4 e 1 que foi 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0, 0, 4, 5. Como a gente teria que dividir por 100, a gente aqui volta 2 casas decimais. Então, para calcular a porcentagem de qualquer número, de qualquer valor, você pega os valores, multiplica e volta 2 casas decimais. Então, você tem aqui 54. Outra maneira de se resolver uma porcentagem é utilizando a famosa regra de 3. Então, nesse exemplo, pergunta, quanto é 25% de 480? Então, eu tenho aqui o valor que foi dado, que é 480. Esse valor que ele está mencionando aqui, ele sempre corresponde a 100%. Então, eu vou organizar aqui, ó, o valor que ele me deu e a porcentagem. O valor que ele me deu foi 480. Esse valor corresponde a 100%. Ele quer saber quanto é 25% disso. Então, porcentagem vai ficar embaixo de porcentagem. Então, 25% vai ficar aqui. E lá do outro lado, como eu não sei quem é, então eu vou chamar isso de x. E agora é só fazer uma multiplicação cruzada, meios e extremos. Então, x vezes 100, eu tenho 100x, que é igual a 480 vezes 25. 100x, 480 vezes 25 vai dar 12.000. Então, x é igual, o 100 vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 12.000 dividido por 100. X é igual, corta, 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 corta. Então, x é igual a 120. Então, a gente utilizou uma regra de 3. Poderíamos ter resolvido daquela outra maneira, das maneiras anteriores que eu mencionei. Então, se você tem dúvida, volta e revê o slide anterior. Muitos problemas de porcentagem envolvem aumento ou desconto, principalmente quando a gente vai fazer compras. A gente compra um produto, imagina que vai comprar por um preço, chega na loja, ele sofreu um aumento. Ou a gente compra um produto numa loja e na hora de pagar a gente percebe que ele tem um desconto. Então, a gente muitas vezes ganha um desconto. Então, coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo diz assim, um produto que custava R$ 120 sofreu um aumento de 15%. Qual é o novo valor do produto? Se o produto custava R$ 120, o que o produto custava corresponde a 100%.
ele sofreu um aumento de 15%, ou seja, ele aumentou 15%. Se o produto valia 100% e ele teve um aumento de 15%, então o produto passou a custar 115%. Então, para resolver isso aqui, a gente pode transformar este número 115% em taxa decimal. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, 115 por 100, dividido por 100. Dividir por 100 é andar 2 casas para a esquerda. Então, eu volto 2 casas aqui, ó. Vou voltar 2 casas. Voltei 2 casas, então ficou 1,15. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar 120 e multiplicar por 1,15. Multiplicando isso aqui, nós temos 5 vezes nada, nada, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes isso aqui vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai dar 120 e 1 vezes isso aqui também vai dar a mesma coisa, vai dar 120. Somando isso aqui, nós temos 0, 0, 2 e 6, 8, 1 e 2, 3 e baixou 1. Nosso número aqui em cima, ele tem 2 casas decimais, ó, 2 casas após a vírgula. Então, aqui tem que ficar também 2 casas após a vírgula. Então, o valor ficou R$ 138. Então, o produto que era 120, quando teve um aumento de 15%, passou a custar R$ 138. Aqui ele está perguntando qual o valor do novo produto. Se ele quisesse somente quanto foi o aumento, então eu ia fazer 120 vezes 0,15. O exemplo 2 diz que Júlia comprou uma calça de 230. A calça era 230. Na hora de pagar, desculpa o erro aqui, na hora de pagar teve um desconto de 15%. Quanto Júlia pagou pela calça? Então, eu tinha aqui, ó, 230 corresponde a 100%. E ela teve um desconto, então, desconto menos 15%. 100% menos 15% vai dar 85%. Então, o produto passou a valer apenas 85%. Podemos fazer em forma decimal. 85 sobre 100. Para dividir por 100, a gente volta 2 casas, 0,85. E agora é só multiplicar. 0,85 vezes 230. Multiplicando isso aqui, 230 vezes 0,85. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 2, 16 com 2, 18. Somando isso aqui, nós temos 0, 5, 5, 9 e baixamos o 1. Veja que nós temos aqui, ó, 2 casas após a vírgula. Então, aqui nós temos que ter também 2 casas após a vírgula. Então, Júlia pagou pela calça R$ 195,50. Vamos ver como é que a gente calcula porcentagem de porcentagem. Bem simples, então a gente vai usar aquilo que a gente já viu nos slides anteriores. Quanto é 20% de 32%? Eu posso resolver isso de uma maneira fracionária ou eu posso resolver isso de uma maneira decimal. Então, vamos aqui ver o seguinte. Nós temos aqui, ó, 20% de 32%. Então, isso aqui eu transformo em fração. 20 sobre 100. O de, a gente já sabe que é vezes. Isso aqui também é fração. 32 sobre 100. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. E eu tenho 2 vezes 32, vai dar 64. E 10 vezes 100 sobre 1.000. Como eu quero uma resposta em porcentagem, então,
Desculpa, aqui é 1.000. Como eu quero uma resposta em porcentagem, e aqui tem 1.000, eu quero que fique sobre 100 aqui embaixo, ó, sobre 100, então eu vou ter que voltar uma casa. Para eu tirar esse zero aqui, eu tenho que voltar uma casa nesse número 64. Então, eu vou ter 6,4. 6,4 sobre 100 é igual a 6,4 por 100. Porcento. Porcento é por 100. Eu posso fazer isso também de outra maneira. Eu fiz a maneira fracionária aqui. Ou eu posso fazer a maneira decimal. Então, ó, 20 por 100, 20 sobre 100, dividir por 100, eu ando 2 casas. Então, se eu vou andar 2 casas no número 20, ó, eu vou andar 2 casas no número 20, eu já tenho 2 casas aqui, eu vou ficar com 0. Então, vamos apagar aqui, ó. Então, vai ficar 0,2 vezes de 32%. Volto 2 casas, 0,32. Só que aqui, quando você multiplica, então você tem 0,2 vezes 0,32. Vai dar 0,064. Esse valor aqui, ele é decimal. Se eu for transformar qualquer valor decimal em porcentagem, eu ando 2 casas para a direita. Repetindo, transformar um número decimal em porcentagem, eu ando 2 casas com a vírgula para a direita. Então, se eu vou andar 2 casas com a vírgula vai se deslocar e vai ficar depois do 6. Então, 6,04. Outro tipo de problema bem comum em porcentagem são aqueles problemas que envolvem aumentos e descontos sucessivos. Eu tenho 2 exemplos aqui, um que envolve aumentos e outro que envolve descontos. Pode ser aumento ou acréscimo, e desconto ou decréscimo. Então, o produto custava 2.500 e sofreu um aumento de 20%. Logo em seguida, ele teve outro de 15%. Então, o produto custava 2.500. Então, 2.500, que é o preço do produto, esse valor equivale a 100%. Ele sofreu um aumento de 20%. Então, se ele sofreu um aumento de 20%, ele agora não é mais 100%, ele custa 120%. A mesma coisa aqui, ó. Ele teve outro aumento de 15%. Então, 100%, que era o valor do produto, mais 15%, que é igual a 115%. Transformando isso aqui em decimal. Então, eu tenho 120. 120 por 100, ou seja, dividido por 100. Dividir por 100 volta 2 casas para a esquerda, então vai dar 1,20 ou 1,2, que esse zero lá no final, após a vírgula, ele não tem valor. Mesma coisa aqui, ó, 115 sobre 100. Volta 2 casas com a vírgula, então vai dar, desculpa aqui, vai dar 1,15. Como é que eu vou proceder agora? Então, o produto custava 2.500. Então, é só pegar 2.500 vezes o primeiro aumento, então 1,20 ou 1,2 vezes 1,15. Multiplicando isso aqui tudinho, vai dar exatamente 3.450. Então, o novo valor do produto vai ser 3.450. Vejamos esse outro problema aqui, ó. Perfume que Heloísa gosta, custa R$150. Na semana passada, ele estava com um desconto de 10%. Nessa semana, ele teve um novo desconto de 15%. Qual o valor do perfume após os descontos? Então, ele custava 150 e teve um desconto de 100. Depois, o novo valor
teve um desconto de 15%. Então, é o mesmo caso. Ó. O perfume custava 100%. 150 corresponde a 100%, menos o desconto de 10%, que vai dar 90%. Depois ele teve outro desconto. Então, o valor dele era 100% e teve um desconto de 15%. Então, é 85%. Transformando isso aqui em taxa decimal, então 90 por 100. Volta duas casas, então aqui vai dar 0,9. E o outro, 85 por 100. Volta duas casas, 0,85. Vou proceder que nem no exemplo anterior. O valor do produto, que era 150, vezes 0,9 vezes 0,85. Quando você multiplicar isso aqui, você vai achar um valor de R$ 114,75. Então, o produto de Luísa, no caso o perfume de Luísa, passou a custar R$ 114,75. Espero que vocês tenham gostado e, se tiverem qualquer dúvida, voltem nos slides anteriores.